Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxford, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxford de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Quinta Dimensão. Eu agradeço desde já quem está assistindo o vídeo, agradeço desde já também quem quiser deixar o seu like, porque ajuda o canal, agradeço também desde já quem quiser deixar os seus comentários abaixo do vídeo, ou também quem quiser compartilhar este vídeo, porque também auxilia o canal, e aqueles que quiserem deixar o seu nome completo ou as iniciais do seu nome para receber o reiki à distância por 3 noites seguidas, recebe esse reiki, apesar de que todos os inscritos e espectadores toda noite recebem através do caderninho, através da própria autoaplicação e do envio à distância, o reiki, porque são ferramentas que todo reikiano utiliza, já que deve se autoaplicar e também utilizar as suas ferramentas, as suas aprendizagens para o envio do reiki. Nós temos várias dimensões e temos várias interpretações para a compreensão dessas dimensões. Mas dentre os estudos que eu já fiz sobre esse tema, até para que a gente possa entender em que patamar estamos, e aí podemos entender o porquê ainda algumas situações se revelam no planeta, no país, na família, e inclusive individualmente, acredito que principalmente individualmente, eu preciso entender em que patamar eu estou evolutivo. Porque na medida em que eu vou aprendendo a dominar, a lidar, a desenvolver as minhas habilidades numa dimensão menor, eu ascendo, eu evoluo para trabalhar em mim as demais dimensões, alcançando patamares mais altos evolutivos em mim mesmo, individual. E o processo evolutivo, ele é realmente individual. Por mais que eu faça parte do mundo do outro, por mais que a minha atitude seja importante no processo de evolução do planeta, cada um tem por missão o seu próprio desenvolvimento, a sua própria evolução. A primeira dimensão que nós trabalhamos é a dimensão do instinto. O instinto está ligado ao físico, está ligado à sobrevivência. Então, todas as atitudes que eu tomo, físicas, que remontam a ir trabalhar, ir estudar, limpar a casa, lavar a roupa, cozinhar, tomar banho, acordar, dormir, ter que ir fazer estas atitudes, que são muitas delas instintivas, ou seja, o que me permitem manter-me viva, estão ligadas a essa primeira dimensão. Então vamos pensar que, conforme nós vamos evoluindo e envelhecendo, nos desenvolvendo durante a vida, algumas dimensões vão sendo desenvolvidas, aprimoradas, sofisticadas e ultrapassadas, não no sentido de serem desvalorizadas, porque elas fazem parte da aprendizagem e muitas vezes a gente utiliza as várias dimensões ao longo da vida e ao longo do próprio dia. Porém, a tendência é que nós vamos nos sofisticando e em irmos nos sofisticando, nós vamos então avançando para patamares mais sutis de energia e de evolução. Então, dentro da primeira dimensão, nós trabalhamos com o instinto, nós trabalhamos com a sobrevivência, nós trabalhamos com as atitudes, nós trabalhamos com a parte física, a manutenção do nosso físico, a manutenção do físico, do ambiente onde nós estamos, ou, enfim, né, das situações com as quais nós estamos envolvidos e que nos permitem nos manter vivos, nos manter, então, nessa dimensão, com possibilidades de ascensão e vivência das outras dimensões simultâneas,
ou não, né? Porque muitas vezes nós já ascendemos para outras dimensões, porém, em determinados momentos, agimos por instinto, o instinto de defesa, o instinto de proteção, o instinto de sobrevivência, o instinto de autopreservação. E quando a gente fala em se cuidar, aqueles cuidados básicos, mínimos necessários, eu ir ao médico, eu fazer exames, eu tomar o meu banho, eu fazer uma alimentação adequada, eu praticar atividades físicas, eu estou cuidando de mim, porém, muitas vezes de forma instintiva, no sentido de manter-me vivo, de manter-me saudável, no instinto de sobrevivência. A segunda dimensão é a dimensão social, é onde eu me dou conta de que eu não vivo sozinho, de que eu não sou uma ilha, de que existem outros indivíduos ao meu redor. E essa dimensão social, ela vai se ampliando. Então, se eu percebo a princípio só a minha mãe, de onde eu saí, que me amamentou ou que cuidou de mim, o meu pai, a minha família menor de dentro de casa, fora de casa, ou aqueles que cuidaram de mim, que foram responsáveis por mim na instituição onde eu cresci, onde eu me criei, enfim, e depois onde eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, onde eu vou viver, todos os lugares por onde eu vou passar, as pessoas com quem eu vou me relacionar afetivamente ou não, pode ser profissionalmente, pode ser no estudo. Todas essas relações me permitem estabelecer um contato, uma convivência, um relacionamento mais curto, mais longo, mais superficial, mais profundo com os indivíduos. E aí eu vou desenvolvendo nesses relacionamentos uma sociabilidade, uma capacidade de enxergar o outro. E nesse processo de enxergar o outro, e aí não sou só eu, e portanto não preponderam só as minhas vontades, mas eu compreendo que o outro também faz parte desse mundo, o outro também tem suas necessidades, também tem suas vontades, e muitas vezes nós temos que fazer trocas, nós temos que comungar e chegar a um entendimento. Eu estou desenvolvendo então a segunda dimensão do meu desenvolvimento, que é o desenvolvimento social. Vamos pensar que indivíduos que não se relacionam, que são tímidos, ou que têm dificuldades em se relacionar, ou que são privados de se relacionar de alguma forma, por algum motivo mental, por algum motivo físico, eles estão sendo privados de ir desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade de se socializar. Então, essas relações sociais, elas estabelecem a segunda dimensão. E quando, inclusive, via internet, via televisão, via rádio, via meios de comunicação, a gente estabelece essas comunicações, nós estamos também nos socializando, né? Então não é só real, mas é também hoje no nosso mundo virtual. E aí nós vamos estabelecendo então um contato, um desenvolvimento e uma evolução desta segunda dimensão psicológica do desenvolvimento, que é o social. Quando eu avanço para uma terceira dimensão e eu posso e vou estar muitas vezes trabalhando em determinados momentos na primeira dimensão, trabalhando em outros momentos na segunda dimensão, na terceira dimensão eu vou para o desenvolvimento do ego, que é eu perceber quem eu sou, perceber a minha importância, desenvolver um auto-amor, desenvolver um auto-respeito, desenvolver uma autoconsideração, conhecer-me, saber quais são as minhas habilidades, as minhas competências, as que são positivas, as que são negativas, os meus defeitos, as minhas qualidades, vou aprimorá-las, portanto, vou estudar, vou trabalhar, vou me melhorar, vou me reconhecer, me conhecer, meditar, refletir, buscar uma terapia alternativa ou não, enfim, vou buscar em me conhecendo e em me reconhecendo nas minhas características, ir me modificando, me melhorando para que eu possa avançar no processo de autoconhecimento, autorrespeito, autoamor, autoconsideração e
poder desenvolver uma imagem mais positiva sobre mim, mas não só uma imagem, mas uma atitude positiva de mim para comigo mesmo e, consequentemente, no contexto, para com o outro. Até porque eu já tive um entendimento de que o outro existe na dimensão anterior e de que o outro é importante na dimensão anterior e de que o outro quer, do que o outro faz, causa uma influência no meu meio e em mim, né? E aí então ela vem para complementar, mas é necessário que eu desenvolva esta independência emocional, esta independência física, essa independência intelectual, essa independência profissional, essa independência educacional, ou seja, essa independência no sentido não de que eu não preciso dos outros, mas de que eu não serei dependente dos outros, claro que dentro das possibilidades, porque nós sabemos que existem limitações, muitas vezes físicas, muitas vezes mentais, muitas vezes intelectuais, afetivas, emocionais, e aí eu preciso, ao longo do tempo, na medida da possibilidade, ir desenvolvendo e reconhecendo essas características para ir me melhorando, para ir desenvolvendo uma autoimagem positiva, uma autoimagem favorável, uma autoimagem agradável, que vem do fato de eu me conhecer, me respeitar, me aceitar como eu sou, mas com vista sempre a buscar o melhoramento, a buscar um avanço, a buscar sempre uma evolução, um progresso que me permita alcançar patamares mais elevados evolutivamente. Então, a terceira dimensão do desenvolvimento psicológico do ser humano está na consciência de quem é, de como age, do que quer, do que busca e também nas atitudes de fazer e ir buscar que as coisas aconteçam. Na quarta dimensão, nós unimos quem eu sou, então o meu ego, com quem o outro é, portanto o ego do outro, e o mundo onde nós vivemos, as relações que nós estabelecemos, as condições de vida, os meios onde nós vivemos, e tudo isso num sentido de desenvolver um sentimento comum, altruísta, de construção de uma realidade positiva, produtiva, agradável, favorável para todos. É onde nós desenvolvemos o sentimento mais sublime que existe, a energia mais poderosa que existe, que é o amor incondicional. O amor, ele é a energia que nutre todas as pessoas, todos os relacionamentos, todas as condições de vida. E aí eu percebo, numa condição menos favorável, numa situação menos favorável, num comportamento menos favorável, um menor desenvolvimento desse amor incondicional, que não é um amor só por mim, mas é um amor também pelo outro, também pelo lugar onde eu vivo, também pela condição onde eu estou, o que não significa que porque eu amo, eu não vou modificar essa condição. Muito ao contrário, porque eu amo, eu respeito, porque eu respeito, eu aceito, e porque eu aceito, eu vejo possibilidades de modificar para alcançar patamares mais elevados, mais evoluídos, mais altruístas, mais positivos, e aí eu vou aprimorando a mim mesmo, nas minhas relações, a convivência com o outro, vou estabelecendo também um meio mais favorável, e dentro desse meio mais favorável, as condições não só para que eu tenha um melhoramento, mas para que todos ao meu redor também tenham um melhoramento e alcancem um patamar evolutivo. Então, quando você trabalha a quarta dimensão do desenvolvimento psicológico, individualmente e coletivamente, você compreende que a maior, a mais poderosa,
a mais ampla ferramenta que nós podemos desenvolver por nós e pelos outros, pelas situações, pelo meio onde nós estamos, é o amor incondicional. É aquele amor que aceita, é aquele amor que respeita, é aquele amor que considera, é aquele amor que não julga, é aquele amor que busca o aprimoramento e auxiliar no aprimoramento do outro, porque o aprimoramento ele é individual, de nada adianta eu querer e querer forçar que o outro faça se o outro não está em condições ou não quer ainda desenvolver, não tem talvez ainda o discernimento para desenvolver essa amplitude que é construída. Porque nós podemos nascer fisicamente com características genéticas humanas, mas nós vamos nos tornando humanos na medida em que nós vamos crescendo, evoluindo, amadurecendo, aprendendo, modificando, melhorando, evoluindo. Então, é um processo tornar-se humano. A quarta dimensão, então, ela trabalha o amor incondicional. Então, apesar das discordâncias, apesar das diferenças, apesar dos outros não serem e não fazerem quem eu sou nem o que eu quero, eu compreendo, eu aceito, eu respeito e eu busco administrar, conciliar, chegar num denominador comum para que todos desenvolvam ao longo do tempo esse amor incondicional, esse respeito, essa consideração, essa harmonia, esse equilíbrio e essa convivência saudável de troca, onde um não é mais, um não é menos, onde quem tem mais condições ajuda quem tem menos condições em qualquer âmbito, em qualquer aspecto, buscando com que todos alcancem patamares evolutivos a cada dia, a cada atitude, maiores. E aí nós chegamos na quinta dimensão, quando o espírito, a energia que nos forma, compreende todas essas dimensões e administra essas dimensões, criando a realidade física. Então, quando a gente fala que nós somos capazes de co-criar uma realidade mais harmônica, mais equilibrada, mais favorável, não só pela mudança de atitudes, não só pela quebra de paradigmas, não só pelo ultrapassar de dogmas, mas também por um esforço no sentido desse aprimoramento que não é só individual, é coletivo, nós vamos alcançando um nível mais sutil de energia criadora, que nos permite, então, criar, inclusive, o nosso corpo, aprimorar o nosso corpo e evoluir, alcançando patamares ainda mais elevados. Se nós não conseguimos nem ter a compreensão de como isso é possível, no todo, é porque nós ainda, em muitos aspectos, não evoluímos para chegar ao patamar da quinta dimensão. Então, vamos pensar que uma pessoa como Chico Xavier, por exemplo, ela nasceu, ela passou por uma fase de desenvolvimento onde a sua primeira dimensão era evidente, que era a necessidade de sobreviver, a necessidade que os outros estivessem ali para mantê-lo de alguma forma sobrevivendo naquele meio. Mas muito cedo a gente sabe que ele enfrentou desafios da perda da mãe, né, para o desencarne, da perda também da madrasta para o desencarne, passou por muitas situações de dificuldades, mas ele foi criando mesmo assim uma dimensão social de relação e de relação positiva, onde ele se reconhecia, e aí então a formação do ego, não sem inseguranças, não sem defeitos, não sem tendo que ir burilar determinadas atitudes, como por exemplo ele conta lá,
da questão de estar no avião e ter medo de voar, esse avião entrar em turbulência e ele meio que entrar em desespero, né, e ser repreendido pelo seu mentor, e muitas vezes a nossa mente mesmo repreende, porque muitos medos nascem de situações que não se concretizam, ou seja, nós vamos deixando que a nossa mente crie uma realidade que não existe e que é negativa. Então vejam que as dimensões elas se intercalam, e aí eu não trabalhei efetivamente o meu ego no sentido de compreender que eu sou forte para administrar essas situações que me causam medo, separando o que realmente é real do que é fictício e cuidando de mim, estabelecendo metas, me aprimorando para que eu possa lidar com as questões que efetivamente me dão medo e são necessárias numa questão de preservar a vida, mas aquelas que não são necessárias e que eu manifesto por uma insegurança, por uma qualidade que eu ainda não desenvolvi de maior coragem perante determinadas supostas situações que talvez nunca aconteçam, ou que estão acontecendo e que a gente precisa administrar para manter a harmonia, para manter o equilíbrio, para manter a tranquilidade, talvez, de um momento de turbulência que nem sempre é dentro de um avião. Muitas vezes é num problema financeiro, ou num relacionamento, ou no trabalho, enfim, né? Até para administrar a perda de um ônibus, por exemplo, quando você está se deslocando para o trabalho e já está atrasado. Né? E aí você tem que administrar isso. Esse autocontrole, muitas vezes, ele demanda que eu me reconheça, que eu reconheça o meu ego, né? E aí, quando eu desenvolvo todas essas habilidades no mesmo indivíduo, no sentido de buscar uma evolução, um autocontrole, um autoamor, um autorrespeito, uma autoconsideração, mas também o aprimoramento dessas boas qualidades e o trabalhar das qualidades que não são favoráveis, no sentido de que eu evolua e elas deixem de existir ou que elas